Boa tarde e bem-vindos ao programa A Terra é um Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. Hoje vamos falar com Sam Ciruz, psicólogo, investigador e Bahá'í. Sam, obrigado por teres vindo ao nosso programa. Prazer é meu. A primeira pergunta, tu como psicólogo abordas também o tema do sentido da vida, que é um tema um pouco abstrato, digamos. Como é que, sendo um cientista, abordas o sentido da vida? E como Bahá'í também. Bem, esta seria uma pergunta fácil de responder se eu fosse, por exemplo, um físico. Não sei se tu conheces as estatísticas. Os físicos tendem a ser os que mais acreditam em alguma coisa para além da realidade natural. Porquê? Porque as leis da natureza são tão perfeitas, a evolução humana é tão perfeita, que dificilmente não existiria algo além disso. Já no caso da psicologia, existem ramos que acreditam que o ser humano não é só o corpo físico. Nós não somos a soma dos nossos neurónios. Nós temos a parte psíquica, como todo psicólogo sabe, e alguns ramos da psicologia acreditam que nós temos uma entidade superior, o que poderíamos chamar de alma, espírito, dimensão noética. E é nesse ponto que a psicologia e as religiões, especificamente a fé Bahá'í, se aproximam. Como é que dá então esse ponto de aproximação entre a religião e a psicologia? Ou seja, como é que a psicologia vê de forma concreta esta alma ou esta espiritualidade que normalmente só associamos à religião e não a uma ciência como a psicologia? Bem, não é papel do psicólogo ser o doutrinador de almas. A alma em psicologia, se nós olharmos, por exemplo, para a logoterapia ou para a psicoterapia positiva e transcultural e para outros modelos existencialistas, a alma é aquela dimensão humana que nos permite transcendermos as dificuldades, transcendermos a dor, a culpa, a morte, que são coisas que acontecem com qualquer um de nós. Se nós não tivermos a alma, nós não temos a liberdade de agir para além das condicionantes. Não temos a liberdade ou a capacidade de decidir o que é que vamos fazer além do que nos é dado. Tu falaste em dois modelos, a logoterapia e a psicoterapia positiva. Vamos tentar perceber melhor primeiro o que é a logoterapia e depois falamos da psicoterapia positiva. A logoterapia foi fundada por Viktor Frankl, que era um psiquiatra. Ele observou nos campos de concentração, ele foi um dos prisioneiros de Auschwitz, entre outras coisas, ele observou que as pessoas que sobreviviam aos campos de concentração eram aquelas que tinham para que viver. As pessoas que não perguntavam à vida porque é que elas estavam naquelas condições, mas que pensavam em responder aquilo que a vida lhes perguntava. O que é que eu posso fazer aqui dentro e como eu posso sobreviver? Quem é que eu tenho lá fora? O que é que eu posso fazer? Qual é a obra que eu posso criar? E é esse o ensinamento da logoterapia, que além dos sofrimentos, ou com os sofrimentos eu posso aprender e desenvolver-me para além deles. E agora a psicoterapia positiva? Bem, a psicoterapia positiva, enquanto a logoterapia foi fundada por Viktor Frankl, um psiquiatra, a psicoterapia positiva foi fundada por um psiquiatra também, mas não judeu, Bahá'í. Ele também acredita que a dimensão espiritual é uma dimensão presente em todo o mundo. E que o ser humano, quando vem a uma consulta psicológica, ele não é uma doença ou não vem com uma doença. Ele traz consigo também a capacidade da cura. E não é papel do psiquiatra insuflar ou prescrever medidas para que melhorem o paciente. É papel do psiquiatra encontrar as potencialidades desse paciente para que ele melhore também. Portanto, podemos dizer que a cura está também com o paciente ou com cada um de nós e que o conhecimento de Deus poderá ajudar? É isso? Sim, se nós olharmos para investigações que surgiram há apenas alguns meses, em 2010, houve várias investigações que provaram que se nós orarmos por um grupo de pessoas sem elas saberem, elas melhoram. Então, sem elas saberem, então nem sequer podemos falar em que as pessoas são influenciadas pelo poder da oração. A oração, a palavra revelada tem influência. Existem zonas cerebrais, áreas cerebrais que alteram o seu funcionamento e a sua forma de compreender o mundo se a pessoa meditar durante 1 hora, por exemplo, por dia. E é justamente por isso que os Bahá'ís, por exemplo, têm encontros
ecuménicos de oração, as reuniões devocionais, em todas as localidades do mundo, justamente para que os Baha'is e as pessoas que são de várias religiões, Baha'is, judeus, muçulmanos, cristãos, todos juntos possam meditar em conjunto. Como dizem os ensinamentos Baha'is, Deus ama quem trabalha em grupos. Portanto, pegando no que tu disseste há pouco, quem não tenta chegar a Deus, quem não tenta investigar a religião ou o fenómeno religioso, pode nunca estimular determinadas áreas do seu cérebro. Bem, Deus é incognoscível por natureza. Nós percebermos a Deus é como pedirmos que uma formiga perceba um ser humano, por exemplo. As formigas têm a sua civilização, tal como os seres humanos, muito mais simples que a nossa, mas dificilmente elas nos compreendem. Então não se trata tanto de investigar a Deus e tentar compreender a Deus. Trata-se de uma questão, se nós voltarmos ao início, quando eu falei que o ser humano tem corpo, mente e alma, as várias dimensões. Se eu alimento o meu corpo com comida, se eu alimento o meu cérebro, a minha mente com livros, eu tenho que alimentar também o meu lado espiritual. E isso eu consigo através das várias religiões reveladas. Os Baha'is acreditam que todas as religiões vêm do mesmo Deus, da mesma fonte. A grande diferença, a diferença principal, é que essa fonte se manifesta em épocas e locais diferentes, trazendo princípios que a nossa mente consegue compreender naquele momento. Há um exemplo várias vezes referido, está-se o exemplo de Jesus Cristo, que se há 2011 anos atrás falasse na unidade de toda a humanidade, não se conhecia a América, ou na Europa não se conhecia a América. O que é que era a humanidade para eles? Era Roma, Pérsia, Egito e pouco mais. Exatamente. Hoje em dia, a Terra realmente é um só país, como Baha'u'lláh profetizou há 160 anos atrás. E é exatamente o nome do nosso programa, A Terra é um Só País. Sam, muito obrigado por teres vindo. Quanto a si, se gostou do nosso programa e quer saber um pouco mais sobre a comunidade Bahá'í de Portugal, não hesite e contacte as informações que têm estado a passar em rodapé. Muito boa tarde e até ao próximo programa.